projetar a tela. Oi. Tá. Então, bom dia de novo para quem está aqui, para quem vai ver depois, né? Então, conforme o combinado, hoje o nosso objetivo é fazer um treinamento para a segunda avaliação. Deixa eu só fechar minha porta aqui. Não ajudou muito. Só um minuto, tem que fechar a porta aqui, porque o barulho da máquina de lavar está me incomodando. Não adiantou muito, continuou ouvindo, mas um pouquinho mais baixo. Né? Então, combinado é fazer esse treinamento para a segunda avaliação. Né? E aí, nós vimos até então, né, soluções, unidades de concentração das soluções, preparo das soluções, mistura de soluções e padronização de soluções. O nosso foco na segunda avaliação é o preparo, a mistura e a padronização. Na primeira avaliação, o nosso foco foram as unidades de concentração das soluções. Né? Então, hoje especificamente, nesse treinamento, eu vou atacar um pouquinho mais, né? Resolvendo exemplos sobre mistura de soluções e padronização de soluções. Isso vai ajudar vocês, né, na realização da segunda avaliação. Então, só para dar uma recapitulada, né, em relação às misturas de soluções, vocês já viram as videoaulas, já leram o material, né, já teve a aula e vocês sabem que essas misturas, né, podem acontecer com reação química ou sem reação química. Misturas sem reação química, a gente identifica que não tem reação quando os solutos das soluções são os mesmos, ou seja, quando os solutos são iguais. De cara, obviamente, não vai haver solução. Outra possibilidade, quando os solutos das soluções são sais, que quando misturados não formam sal insolúvel. E tem outras possibilidades. Toda vez... céu, espera aí. Toda vez que um soluto, né, não tem afinidade, né, não tem a possibilidade de reagir com o outro, não vai haver reação. Né? Então, claro, esse segundo destaque aqui envolve uma situação muito recorrente, mas no exemplo que eu vou resolver hoje, nós vamos ver uma outra situação, né, onde não há reação e não necessariamente foram sais que foram misturados, né, e esses sais não formam um sal insolúvel. Por exemplo, um ácido com sal, uma base com sal, né? Na maioria das vezes não há reação. Por que eu digo na maioria das vezes? Porque tem casos em que pode haver, né? Mas no geral, no que nós vamos ver aqui, né, misturas de ácidos e sais, bases e sais também não geram reação. Ou então misturas de sais, né, que não formam um sal insolúvel. Então, para a gente matar se a mistura vai ter ou não reação, né, de cara a gente já sabe que não vai ter reação se os solutos são iguais e se a mistura consiste, né, em sais que não formam um sal insolúvel, ou então, né, ácido com sal e base com sal na maioria dos casos, tá? E as misturas com reação química, como é que eu vou identificar, né, que uma mistura pode provocar reação química, né? Então, óbvio que é de cara, né, quando eu misturo uma solução ácida com uma solução básica. Então, tem um soluto ácido e um soluto básico. Quando a mistura acontecer, obviamente vai ocorrer uma reação, né? É outra possibilidade de haver reação a partir da mistura de soluções, né? Se eu tenho sais que, quando misturados, formam um sal insolúvel. Professora, como é que eu vou saber isso? De fato, a gente... Poxa, a porta abriu. Deixa quieto. Né? A gente vai saber isso, né, com a experiência química, a partir do momento que a gente já tem na cabeça os sais que são insolúveis. Né? A princípio, quando a gente não tem essa experiência, a gente faz lá, né? Combina todos os cátions e ânions, forma os sais possíveis e olha numa tabela para ver se é insolúvel ou não. Tá? Mas, a princípio, né, não tem dificuldade. Né? Eu sei que vai ter reação quando eu tenho um soluto básico e um soluto ácido,
quando eu tenho sais que podem formar um sal insolúvel e quando eu tenho um soluto oxidante e um soluto redutor, tá? Então, essas são as situações mais básicas, né, que envolvem as misturas com reação química, né? Em relação à outra aula, né, a nossa última aula, nossa quarta aula, se eu não me engano, né, nós tratamos do assunto padronização de soluções, né, cujo sinônimo é titulação. Na verdade, a padronização é uma técnica para determinar a concentração real, né? E nessa técnica, né, dentre essas técnicas, nós temos a técnica de titulação, né, que nada mais é, né, que uma mistura com reação química que visa determinar a concentração real de uma solução. E como é que acontece isso, né? A gente tem que utilizar dentro do nosso sistema um indicador para saber o fim da reação, né? E aí, né, de acordo com a quantidade utilizada desse padrão, a gente faz uma conta, um cálculo estequiométrico e determina a concentração da solução. Então, na videoaula disponibilizada, no PDF disponibilizado, vocês têm exemplos, né? Além do que hoje nós vamos fazer aqui, tá? Então, é preciso ter em mente o que é uma solução, né? Quais são as unidades de concentração, né? O que acontece quando eu misturo as soluções e mais, quando eu preparo uma solução, pode haver um erro, né? Como saber a determinação, como fazer a determinação da concentração real? Por meio de uma titulação, tá? Então, vamos aos exemplos, né? Então, uma solução foi obtida pela seguinte mistura, né? Mistura de 3 soluções: solução 1, solução 2 e solução 3, né? Cada uma das soluções, né, entra aí com 20 ml e todas elas são formadas pelo mesmo soluto, ó, sulfato ferroso e sulfato ferroso. Né? Então, ao todo, eu vou ter, né, 60 ml na solução final. Né? Quando eu misturo essas soluções, não tem reação, porque os solutos são os mesmos. Porém, como é que eu vou saber a concentração final dessa solução, a concentração dessa solução resultante? Né? Eu preciso avaliar, né, cada uma das soluções para depois ver o que vai acontecer na solução final, né, em termos quantitativos, em termos de concentração. Eu já sei que nada vai acontecer em termos de reação. Eu vou ter apenas uma mistura de soluções com o mesmo soluto, onde no final vou continuar tendo sulfato ferroso. Mas agora, em que concentração? A pergunta aqui é: qual a concentração da solução em quantidade de matéria? Alguém de vocês tem disposição aí ou quer me responder o que significa isso? Concentração em quantidade de matéria. Miguel, que eu lembro que está aí, Juliana e Maria Eduarda, acho que são os três que estão aí. Né? Vocês sabem o que é concentração em quantidade de matéria? É concentração comum? É porcentagem em massa? É concentração em mols por litro? E aí, o que é concentração em quantidade de matéria? Ninguém quer responder, né? Brincadeira. Então, eu respondo. Concentração em quantidade de matéria é sinônimo de concentração molar ou molaridade ou concentração em mols por litro. Então, nessa questão, nós temos 3 soluções sendo misturadas, não vai ter reação, cada uma tem uma concentração e no final vai continuar tendo sulfato ferroso, mas em outra concentração, obviamente. Então, vamos fazer um esquema aqui, ó. Solução 1 mais solução 2, mais solução 3, solução resultante, né? Então, a primeira, 20 ml, a segunda, 20 ml, a terceira, 20 ml e a resultante, 60 ml, né? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Nós temos 20 ml da primeira, 20 ml da segunda, 20 ml da terceira e a resultante, obviamente, com 60 ml. A primeira é composta por sulfato ferroso, a segunda também sulfato ferroso e a terceira sulfato ferroso. Então, a resultante também tem sulfato ferroso. Né? A gente já sabe o volume dessa solução final. Para que a gente obtenha a concentração em quantidade de matéria,
ou seja, a concentração molar, para que eu tenha a molaridade dessa solução resultante, vai ser preciso ter, né, o número de mols na solução resultante, né, e vai ser preciso dividir esse número de mols pelo volume da solução em litros. Isso aqui eu já tenho, 0,060 litro. Agora eu preciso saber a quantidade em mols de sulfato ferroso nessa solução final, né? A informação que eu tenho dessa solução 1 aqui, deixa eu ver, 0,50 mols por litro, né? Então, se eu tenho a concentração dela e o volume, dá para saber quantos mols de sulfato ferroso tem. A solução 2 é 1 mol por litro. 1 molar, né? É 1 mol por litro em 20 ml, dá para saber quanto tem. A solução 3 é 1,5 grama por litro, né? Então, dá para saber quantos gramas tem, depois transferindo para número de mols, dá para saber quantos mols tem, e aí esse número de mols resultante nada mais é do que a soma dos mols da solução 1, da solução 2 e da solução 3. Tá? Então, vamos em busca desses números de mols em cada solução, para depois somar, dividir pelo volume e ter a concentração final. Tá? Então, na solução 1, né, sabemos que molaridade é igual ao número de mols sobre volume em litros, de modo que número de mols é molaridade que multiplica volume em litros, né? Então, na solução 1, se a molaridade é meio e o volume é 20 ml, né? É isso aqui que eu tenho que fazer, ó. 0,50 mol por litro, meio, vezes 20 ml convertido para litros, está aqui, né? Então, isso vai dar um N1, e vocês vão fazer a continha depois. N1 mol, tá? Vamos à solução 2. Então, na solução 2, a mesma coisa. Molaridade é igual ao número de mols sobre volume em litros, de modo que número de mols é molaridade vezes volume em litros. A molaridade da solução 2 é 1 mol por litro, e o volume da solução 2 é 20 ml. Passando para litro, eu tenho isso aqui, né? De modo que, fazendo a continha, eu tenho um número de mols da solução 2, que eu estou chamando de N2, e vocês vão fazer a conta. Na solução 3, eu tenho a concentração comum, né? 1,5 grama por litro. Concentração comum é a massa sobre o volume em litros. De modo que a massa eu posso escrever como produto da concentração comum pelo volume em litros. Então, a massa de sulfato ferroso, que é o soluto dessa solução, é 1,50 vezes 0,020, 20 ml convertido para litro. Isso vai dar um resultado que eu vou chamar de M3 em gramas. Mas eu preciso do número de mols, então tem que converter isso aqui para número de mols. Como é que eu faço isso? Eu posso lembrar da massa molar. Massa molar, o que é? A quantidade em gramas em 1 mol. Ou então eu posso lembrar da fórmula, né, da expressão para o cálculo do número de mols. Vou fazer pela fórmula, né? Eu sei que número de mols é massa sobre massa molar, né? Então, que massa é essa, professora? A massa do soluto. Que massa molar é essa? A massa molar do soluto. Então, no caso, a massa que eu vou usar é a massa M3, encontrada anteriormente. E a massa molar, eu vou ter que olhar na tabela periódica, né? A massa do ferro, a massa do enxofre, a massa do oxigênio, e fazer a conta. Então, eu vou chamar isso aqui de um X. Vocês vão em busca dessa massa molar, usando a tabela periódica, ou até mesmo consultando a internet. Bota lá no Google, massa molar do sulfato ferroso, né? Que vai vir de cara. Né? Feito isso, eu vou ter uma quantidade em mols, que eu vou chamar aqui de Y. Y mol, né? Então, eu tenho, agora, vou voltar aqui. Eu tenho o número de mols de sulfato ferroso soluto na solução 1. Eu tenho o número de mols de sulfato ferroso na solução 2. E tenho o número de mols de sulfato ferroso na solução 3. Agora, então, eu posso passar para a solução resultante. Na resultante, né, o número de mols da solução resultante é
número de mols de soluto na solução 2, mais número de mols de soluto na solução 3, mais o número de mols de soluto na solução 2, solução 1, 2 e 3, né? Isso vai dar um valor que eu vou chamar de alfa, né? Portanto, a molaridade, a concentração em quantidade de matéria na solução 3 é esse valor alfa sobre o volume em litros 0,060. Isso vai dar para mim um resultado que eu vou chamar aqui de gama, né? Em qual unidade mols por litro, sendo essa a minha resposta final, né? A concentração em quantidade de matéria da solução resultante. Quem é a solução resultante? 60 ml de uma solução composta por sulfato ferroso na concentração gama mols por litro. E esse gama vai sair quando vocês fizerem as continhas, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, uma solução de hidróxido de sódio de concentração nominal, então deixa eu marcar aqui, ó, hidróxido de sódio de concentração nominal igual a meio mol por litro, foi padronizada através de uma titulação com solução aquosa padrão de ácido clorídrico, 0,1000 mol por litro e 3 gotas de fenolftaleína. Sabendo que o volume de viragem da destilação foi 13,20, responda, né? Então, tem várias coisas que é preciso entender aqui antes de partir para resolver a questão. Deixa eu mudar aqui para azul, né? Então, a primeira coisa é saber, não é que hidróxido de sódio é NaOH, que ácido clorídrico é HCl, né? Que concentração nominal, né? É a concentração que não é exata, né? Diferente da real, a nominal é a concentração teórica, né? Teoricamente é meio mol por litro, mas de repente é 0,498 mol por litro, de repente é 0,52 mol por litro, a nominal então é a teórica, né? Foi padronizada, então lembrando, padronização é uma técnica para determinar a concentração real, né? Através de uma titulação, né? Titulação é como se fosse um sinônimo de padronização, usando solução padrão, né? Então uma solução de concentração padrão, exata, confiável, né? E fenolftaleína, né? Se vocês viram a aula e leram o PDF, fenolftaleína é um indicador, né? Quando esse indicador gerar uma mudança de cor no meio, o procedimento terminou. E eu anoto esse volume para fazer o cálculo que vai permitir a determinação da concentração real, né? Conforme visto na videoaula e no PDF, né? Esse procedimento envolve o uso de uma aparelhagem, né? Basicamente, o uso de uma bureta e de um Erlenmeyer. Então, nesse caso, se a solução padrão é uma solução, né? Se o meu padrão é uma solução, né? Eu uso essa solução padrão na bureta. Então, vou desenhar aqui a minha bureta, né? Dentro da bureta, a solução padrão de HCl. Quais são as características dessa solução, né? A molaridade dela, real, confiável, padrão, conhecida, é 0,100. Vou botar 100 unidade aqui porque eu estou sem espaço, tá? E o volume necessário ao procedimento, que é chamado volume de viragem, né, foi determinado como sendo 13,20. Também, né, vou botar o ml aqui espremidinho e vou botar o mol por litro aqui espremidinho, né? Esse procedimento, como a gente já viu e eu acabei de dizer, né, ele envolve o uso da bureta e de um Erlenmeyer. Nesse caso, né, se a solução padrão, o titulante, né, foi colocado na bureta, resta então o Erlenmeyer para a gente colocar a nossa solução de concentração desconhecida, né? A concentração nominal é meio, mas a concentração real é desconhecida, né? Então, a molaridade dessa solução eu não sei. E o volume usado, né? Foi dito uma solução, não foi dito, olha, uma solução de hidróxido de sódio de concentração nominal igual a meio molar foi padronizada, né? Não foi dito o volume utilizado, é preciso saber, né? A gente que determina, vou usar 10 ml, vou usar 20 ml,
Então, não foi falado aqui nessa questão, né? Faltou dizer o volume da amostra, né? Que amostra, professora? A solução que eu quero determinar a concentração. Então, vou colocar aqui 10 ml, né? Vamos supor que no procedimento eu usei um volume de 10 ml. E o enunciado fala também que foi usada a tal da fenolftaleína, né? Claro que eu não vou botar a fenolftaleína aqui para contaminar o padrão, né? Então, a fenolftaleína entra aqui, né, na solução que eu estou analisando, meu analito ou titulado, né? Sendo a solução padrão chamada titulante. Então, aqui entram as 3 gotas de fenolftaleína e não lembro agora se vocês disseram, né, que viram algum experimento no primeiro período, ou segundo, enfim, né? De qualquer maneira, eu vou mandar um vídeo para vocês hoje que ilustra esse procedimento. A fenolftaleína é uma substância, né, que em meio ácido ela tem uma coloração, e em meio básico ela tem outra coloração. Deixa eu mudar a cor aqui. Né? Então, a princípio, quando eu jogo a fenolftaleína aqui, nesse meio básico, contendo hidróxido de sódio, esse sistema fica todo rosinha, né? Porque a fenolftaleína em meio básico, ela mostra uma coloração rosa no meio. Né? Conforme o HCl vai entrando em contato, né, e vai reagindo, a tendência é que essa quantidade de base diminua, obviamente. Né? Quando essa quantidade de base terminar todinha com a reação com o HCl, a gotinha adicional vai fazer esse meio ficar ácido. E a fenolftaleína, então, vai mudar de cor. Né? Em meio ácido, ela apresenta uma coloração, ela deixa o meio incolor. Né? Então, enquanto estiver rosinha, eu vou pingando HCl. Né? E aí, quando eu verificar uma mudança de cor, eu fecho a torneirinha da bureta e anoto o volume. Esse é o chamado volume de viragem. Tá? Então, como a gente já viu, como eu já falei hoje, a padronização ou titulação é uma mistura com reação. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Uma solução de HCl está sendo misturada a uma solução de NaOH. Né? E aí, quando a quantidade exata de HCl entrar em contato com NaOH, a reação termina e a gotinha adicional, né, torna o meio ácido, fazendo, então, uma mudança de cor. Né? Eu fecho a torneira e anoto esse volume. O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer? A reação entre o titulante e o titulado. Porque a partir da quantidade usada de HCl, dá para saber a quantidade de NaOH que tinha. E com isso determinar a concentração da solução. Tá? Então, voltando, o que é a concentração nominal? Né? Então, a concentração teórica. Né? Nesse caso aqui foi dito no enunciado que a concentração nominal é meio. Vejam, é 0,5. Eu não tenho outros números aqui, né, que me permitam ter uma certeza maior desse valor. Né? Então, concentração nominal, concentração teórica, concentração que não é exata. O que é titulação? Uma técnica para determinação da concentração real. O que é solução padrão? Uma solução de concentração real, exata, confiável e conhecida. O que é fenolftaleína? É uma substância utilizada como indicador numa titulação ácido-base. Em meio básico, faz o meio ficar rosa e em meio ácido faz o meio ficar incolor, né? Permitindo, então, essa mudança de coloração que sinaliza o término da reação. O que é volume de viragem? Né? Justamente esse volume que faz a viragem da cor, a mudança de coloração. Esse volume é importantíssimo, porque a partir desse volume eu tenho como saber a quantidade de padrão que foi necessária para finalizar a reação. Qual a concentração real da solução? Então, eu vou ter que fazer a continha, né? Porque pela titulação eu faço uma conta que me permite determinar a concentração real. Qual o fator de correção? O fator de correção é definido como a concentração real pela nominal. Né? Então, para fazer a G, eu tenho que ter feito a F. Tá? Então, depois que a gente entendeu todo o problema, né, vamos passar agora ao cálculo da titulação que permite a determinação da concentração real. Então, a primeira coisa a fazer é a reação entre o titulante HCl e o titulado NaOH. Essa é muito fácil. Né? Então, a reação é HCl em meio aquoso com NaOH em meio aquoso gera NaCl, que é um sal solúvel, fica dissolvido nesse meio aquoso, e água. Né? Então, essa é a primeira coisa a fazer, a reação entre o titulante e o titulado.
A segunda coisa a fazer, né, é observar a proporção estequiométrica entre o titulante e o titulado. A gente observa aqui que 1 mol, né, esse 1 está aqui embutido, ó, 1 mol de HCl reage completamente com 1 mol de NaOH. Né? Então, qual é, né, a nossa visão? Qual é a nossa forma de proceder? Se 1 reage com 1, o número de mols de HCl necessário para reagir completamente com NaOH tem que ser igual ao número de mols de NaOH presente na solução que eu quero determinar a concentração real. Então, eu escrevo isso. O número de mols de HCl necessário para o meu procedimento, que procedimento? A reação completa com o analito, né? O número de mols de HCl necessário, né, é igual ao número de mols de NaOH presente. Presente aonde, professora? Na amostra que eu peguei para determinar a concentração real. Né? Lembrando que M é igual a N sobre V, eu sei que N é M vezes V. Isso tem que estar no sangue, gente. Número de mols é molaridade vezes volume. Massa é igual a concentração comum vezes volume, sendo esses volumes aí em litros, tá? Então, uma vez que eu identifiquei a reação entre titulante e titulado e identifiquei a relação estequiométrica entre eles, eu parto para a substituição dos dados que eu tenho. O que eu tenho do HCl? A concentração real e o volume de viragem. O que eu tenho do NaOH? O volume da amostra. Vai faltar justamente o que eu quero saber, que é a molaridade real. Com isso, eu vou responder a letra G e depois a F, tá? Então, partindo aqui do ponto 2. Número de mols de HCl necessário igual a número de mols de NaOH presente. Isso aqui é M vezes volume em litros do HCl utilizado. E isso aqui é M vezes volume em litros do NaOH utilizado. Que molaridade é essa? A molaridade da solução padrão, molaridade real. Que volume é esse? O volume usado, o volume de viragem. Que volume é esse? O volume da amostra. Que molaridade é essa? A que eu quero, molaridade real. Né? Então, vamos voltar no problema. Aqui, ó, a concentração real do padrão é 0,1000 e o de viragem 13,20. Então, vamos substituir 0,1000 vezes 13,20 vezes 10 a menos 3, né? Convertendo para litros, é igual o M vezes o volume de amostra, eu coloquei ali na hora, né? Que foi 10 ml. 10 vezes 10 a menos 3 para converter para litro. Né? De ml para litro, divide por 1000. Dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Notem aqui, né, que esse 10 a menos 3 eu consigo, né, cancelar. E aí a minha continha vai ser 0,1000 vezes 13,20 dividido por 10 igual a M. Né? Então, vejam aqui, 4 significativos, deixa eu marcar. Eu tenho 4 significativos, eu tenho 4 significativos e tenho 4 significativos. A minha resposta vai sair com 4. Então, quando vocês fizerem essa continha, vai dar lá 0, aí 4 números após a vírgula, né? Porque eu tenho que expressar isso aqui com 4 algarismos significativos. Tá? Essa é a letra G, a molaridade real, a concentração real da solução aquosa de NaOH. Tá? Então, a letra G tá ok, vocês vão fazer a continha. A letra H estava pedindo fator de correção. Fator de correção é concentração real sobre concentração nominal. Esse C aqui genérico, tá? Em qualquer unidade. Né? Porcentagem massa, concentração comum, o que quer que seja. No caso aqui,
Nós temos a concentração real em molaridade, depois de fazer essa continha aqui, ó, vai ter a concentração real em molaridade, e a nominal foi dada também em molaridade, que é 0,5, tá? Então, FC é igual ao valor que vocês vão calcular, ok, sobre 0,5, né? Esse valor aqui está em mols por litro, e o de baixo também, de modo que o fator de correção não tem unidade. Ele pode ser 1, né? Se a real está igual ao nominal, pode ser menor do que 1 ou maior do que 1, tá? Então, esse foi o segundo exemplo. Terceiro exemplo. Qual a composição da solução resultante da mistura? Então, composição quer dizer o quê? Né? Qualitativa e quantitativa, em termos do que tem lá dentro e a concentração, tá? Então, qual a composição da solução resultante da mistura? Então, mistura 200 ml de uma solução aquosa de ácido fosfórico 1 mol por litro com 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio 10%, cuja densidade é 0,99 gramas por centímetro cúbico. Né? Então, a primeira coisa a fazer é identificar se vai haver ou não reação. Né? Então, aqui, ácido com sal. Cai em qual categoria? Sem reação química ou com reação química? Fala para mim. Ácido mais sal. Tem ou não tem reação? Juliana Macedo, que eu lembro que você está aí. Ácido com sal tem reação? Tem. Não, não. Tem reação ácido com base, oxidante com redutor, ou sais que podem formar um sal insolúvel. Tá? Então, sem reação. Mais uma vez, vou recapitular. Quando os solutos são iguais, quando não forma precipitado, então não forma sal insolúvel, né? Esse aqui representa sólido. E quando eu tenho ácido com sal ou base com sal, tá? Então, ácido com sal não tem reação, base com sal não tem reação, solutos iguais não tem reação, e quando não forma precipitado, não tem reação. Tá? Então, nós estamos nessa situação aqui, logo não vai ter reação. Vou misturar o ácido fosfórico com o cloreto de sódio, não vai acontecer nada. Né? No final, vou continuar tendo... Oi? Da última vez que você fez, não teve reação? Não. Foi... Ah, não, foi com base, né? Isso, ácido e base. Tá Né? certo. Ácido, sal, base, sal, não. Tá? Então, eu estou nessa categoria, ácido com sal não vai ter reação. No final, vai continuar tendo o ácido fosfórico e o cloreto de sódio. Ponto final. A diferença é que vai mudar a concentração. Né? Por quê? Porque agora eu vou somar volumes, eu vou mudar a quantidade de solvente. Obviamente, vai mudar a concentração. Então, vamos lá. Solução 1 mais solução 2, solução resultante. Então, a solução 1, acho que as duas são 200 ml, né? Isso. 200 ml. 200 ml do ácido, 200 ml do sal, 400 ml final. Tá? Então, mudemos a cor. 200 ml, 200 ml, 400 ml. A primeira é ácido fosfórico, H3PO4. A segunda é cloreto de sódio, NaCl. Aqui vai continuar tendo ácido e vai continuar tendo o sal, tá? Então, como aqui não é soluto igual, eu não vou somar os solutos, né? Simplesmente a quantidade em mols presente aqui vai estar aqui, não sumiu nem aumentou. A quantidade em mols presente aqui vai estar aqui, não sumiu nem aumentou. Né? Então, eu vou ter que determinar a quantidade em mols de ácido fosfórico, a quantidade em mols de cloreto de sódio, né? E aí eu vou ter a concentração para o H3PO4 na solução resultante
e a concentração para o NaCl na solução resultante. Como é que eu vou fazer isso? N1 sobre 0,400, isso para o ácido fosfórico, e N2 sobre 0,400 para o cloreto de sódio, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas informações que temos, né? A solução de ácido fosfórico é 1 mol por litro, vou colocar aqui, né? 1 molar. E a solução de cloreto de sódio é 10%, sendo a densidade 0,99 gramas por ml, né? Centímetro cúbico é o mesmo que ml. Então, 10%, 0,99 grama por ml. Deixa eu colocar aqui, 10%, 0,99 grama por ml. Então, essa é a informação que eu tenho da solução 2, né? Na verdade, o volume e a concentração, e essa é a informação da solução 1. Já entendemos que o meu problema se resume a calcular N1 e a calcular N2. Deixa eu só ver se o problema especifica alguma unidade de concentração para a solução resultante, né? Qual a composição, né? Então, eu falo de forma genérica. Qual a composição? A composição é, eu terei agora uma solução aquosa de ácido fosfórico e cloreto de sódio, né? Isso é composição qualitativa. Quantitativa é a concentração. Como não falou nada, né, não pediu em nenhuma unidade específica, eu vou dar em quantidade de matéria, que é a melhor que tem, molaridade, tá? Então, analisando a solução 1. Solução 1, né? O que eu tenho dela? Volume igual a 0,200 litro e molaridade igual a 1. Então, o número de mols na solução 1 é M vezes volume em litros, que é igual a 1 vezes 0,200, que é igual a 0,200 mol, né? Então, para o ácido fosfórico, na solução 1, eu tenho 0,200 mol. E na solução resultante, os mesmos 0,200. Né? A concentração muda porque a quantidade de solvente muda. Vamos para a solução 2 agora. Da solução 2, o que eu tenho? Né? O volume é 200 ml, 0,200 litros. Né? A porcentagem em massa é 10, né? E a densidade é 0,99. Com essa informação de porcentagem, massa e densidade, eu consigo tirar a concentração comum, né? Com a concentração comum e o volume, eu consigo tirar a massa, né? E com a massa, eu consigo tirar o número de mols N2, que é o que eu quero, tá? Então, vamos por partes, né? Não tem como a gente dizer que tem uma forma de resolver, né? Acho que vocês já perceberam isso. É preciso pensar caso a caso. Então, nesse caso aqui, né, o primeiro passo vai ser determinar a concentração comum com as informações que eu tenho. Concentração comum é 10 vezes a porcentagem mássica vezes a densidade em gramas por ml. Não pode esquecer isso. Porque vai que eu recebo a densidade em quilograma por litro, né? Grama por litro, não posso esquecer que eu tenho que ter a densidade em gramas por ml. Então, aqui, minha concentração comum é 10 vezes 10 vezes 0,99. Vamos puxar a calculadora. Cadê? Aqui. Então, a minha continha é 10 vezes 10 vezes 0,99. 9 gramas por ml. Cor da tinta. Tá. C igual por litro, desculpa. 99 gramas por litro, né? Com a concentração comum na mão e o volume, vou eu calcular a massa. Então, solução 2.2, né? Passo 2 na minha resolução. Passo 2.
Massa é igual concentração comum vezes volume em litros. Massa é igual a 99 vezes 0,200. Massa é igual, vou puxar a calculadora, 99 vezes 0,200. 19,8. Aqui, ó, eu tenho 2 significativos no 99 e 3 significativos no 0,200, né? Então, a minha resposta tem que vir com 2. No caso aqui, tem que ser 19. Como é 19,8, isso vira 20, tá? Então, 20 gramas. Tá? gramas. 20 gramas de quê, gente? 20 gramas de NaCl na solução 2, né? Que vai permanecer na solução resultante. Né? Eu quero o N2, número de mols na solução 2. Então, passo 3 é a conversão de 20 gramas em mol. Fala. Professora, quando os significativos forem diferentes, é para usar o menor? Eu não escutei. Hã? Quando os significativos forem diferentes, é para usar o menor? Significativo ficaria diferente o quê? É para usar o menor? Isso, a regra é essa, né? Num produto, numa divisão, numa soma. O que acontece? Se eu tenho certeza em 2 algarismos para um número e tenho certeza em 3 algarismos para o outro, né, o resultado final não pode ser 3. Né? Ele só pode me dar, no máximo, a certeza de 2 algarismos. Tá? Então, qualquer operação com algarismos significativos, né, acaba tendo como resultado final, né, um número com a menor quantidade de significativos que eu tenho, tá? Então, por isso aqui, né, quando eu tenho 2 para o 99 e 3 para o 0,200, eu só posso ter a minha resposta com no máximo 2, tá? Então, no passo 3 agora, a conversão dos 20 gramas para número de mols, né? Lembremos que número de mols é massa sobre massa molar. A massa é 20 e a massa molar da NaCl, né? Eu lembro de cabeça que o sódio, né? Ele tem massa molar 23 gramas por mol e o cloro 35,5. Esses aqui já peguei de cabeça, né? Nem todos eu tenho. Então aqui, ó, 5, 8, 5, né? Então a massa molar do cloreto de sódio 58,5. Né? Eu colocaria aqui 58,5. E a continha, então, 20 por 58,5. 20 por 58,5. Né? A mesma coisa, ó. 2 significativos no 20 e 3 significativos no 58,5. A resposta tem que vir com 2. No caso aqui, ó, 0,34. Né? 0,34 mol de NaCl. Escrever 0,34 mol de NaCl. Então, na solução 1, eu tenho 0,200 mol de ácido fosfórico e na solução 2 eu tenho 0,34 mol de NaCl. Opa, acabou. Peraí, vou descartar. Deixa eu esquecer não, tá, gente? Peraí, 0,200 e 0,34. Vou descartar. Não descartei, não. Opa. Vou criar um espacinho aqui. Então, na solução resultante, a molaridade do ácido fosfórico, que eu chamei de 1, é 0,200 sobre 0,400, né? 0,200 número de mols de ácido fosfórico, 0,400 o volume final da solução. Né? Então, façam a continha, vai vir com 3 significativos. A molaridade 2 do cloreto de sódio é 0,34, número de mols dele, sobre 0,400. A resposta aqui já vai vir com 2, tá? Então, não tem espaço para puxar a calculadora e fazer a conta, vocês façam, tá? Esse foi um exemplo
de mistura sem reação química de um ácido com um sal, tá? Próximo exemplo, eu acho que é o último. Deixa eu ver. O último. A padronização de uma solução de permanganato de potássio, uma amostra de 10 ml reagiu completamente com 10 ml de uma solução padrão de oxalato de sódio em meio ácido de concentração 1 molar. Pergunta-se qual a concentração da solução de permanganato de potássio. Tá? Então, gente, antes de partir para resolver, vamos interpretar, vamos entender. Padronização. O que é isso? Sinônimo de titulação. Um procedimento que consiste numa mistura de soluções com reação para que eu consiga, a partir da quantidade de um padrão, saber a quantidade do analito, a solução, que eu não conheço a concentração, e que eu estou padronizando justamente para saber, tá? Então, eu estou padronizando o KMnO4, que é o permanganato de potássio. Logo, o KMnO4 é o analito, é o titulado, é a concentração que eu não sei, é a solução que eu estou estudando, analisando, avaliando, tá? Então, padronização do KMnO4. A amostra foi de 10 ml. Eu peguei 10 ml para fazer essa análise, para determinar a concentração. A concentração, a gente sabe, independe do volume. Então, se eu pegasse 50 ml, na minha continha sairia lá uma concentração real. Se eu pegar 10 ml, a mesma coisa, a concentração não depende do volume. É uma relação entre o mol e o volume, entre a massa e o volume. É uma divisão, uma razão que dá sempre o mesmo valor, independente do volume que eu pegue. Tá? Então, a amostra pode ser de volume qualquer, sou eu que escolho isso. Então, no dia a dia do laboratório, parei minha solução, vou padronizar. Geralmente tem um procedimento, um protocolo para isso. Pegue 25 ml, pegue 10 ml. Mas se não tiver, eu escolho. Eu vou pegar um volume de amostra, fazer a titulação e determinar a concentração real. Nesse caso aqui, a padronização é de KMnO4 e utilizou-se 10 ml de amostra. Tá? Qual foi o padrão utilizado? Qual foi o titulante? Está aí, ó, uma solução padrão de oxalato de sódio em meio ácido, de concentração 1 molar. O problema fala que 10 ml foram suficientes para a reação completa. Esse 10 ml é, então, o meu volume de viragem. Nesse caso, notem, não há, aqui no enunciado, uma menção a nenhum indicador. Porque quando a gente faz a reação, a gente observa que o KMnO4, quando a reação termina, ele acaba. E o KMnO4 ele é roxo. A solução de permanganato é roxa. Conforme vai pingando o titulante, oxalato de sódio, ele vai sendo consumido. E quando ele se consome completamente, o meio que era roxo fica incolor. Tá? Então, a mudança de cor não precisa de nenhum indicador. A própria espécie que está reagindo na padronização já vai, quando terminar, fazer o meio mudar de coloração, tá? Então, vamos fazer o esquema disso daqui. Aqui já tem a reação, Então, se vocês não sabem fazer a reação, pesquisa. Nesse caso aqui, nós temos o permanganato com o manganês saindo de um NOx mais 7 para um NOx mais 2, Então, se ele se reduz, ele provoca oxidação. Então, ele é um agente oxidante e o oxalato um agente redutor. Isso vocês devem ter visto, em química geral. Se não viram, mais uma deficiência, mais uma coisa para correr atrás. Essa é a realidade, Então, ó, eu tenho uma reação entre um oxidante e um redutor. Eu tenho uma mistura de oxidante e redutor, logo uma mistura com reação química. E para montar essa reação, para balancear essa reação, vocês tinham que ter aprendido. Se não deu para aprender, ainda é tempo de aprender, tá? Mas no caso aqui, como eu sei que vocês podem, de repente, não saber, a reação foi dada. E no dia a dia, se eu não sei a reação, pesquiso, Olhe na literatura, não tem dificuldade nenhuma.
Então, aqui nós temos, ó, 2 mols do permanganato reagem completamente com 5 mols do oxalato. O permanganato oxidante, o oxalato redutor, o permanganato, meu analito titulado, é quem eu quero saber a concentração, e o oxalato é o titulante, né? O padrão que eu estou usando para reagir e saber a quantidade de permanganato para que eu determine a concentração. Então, vamos para o esquema, né? Então, né, se eu tenho uma solução padrão, né, a gente geralmente trabalha com as soluções padrão na bureta, né? Então, vou desenhar aqui minha bureta. Dentro da bureta, coloquei a minha solução padrão de oxalato de sódio. O que eu tenho de informação? Que essa solução tem uma concentração real exata, padrão, igual a 1 molar, 1,0000 mol por litro. E a informação que eu tenho é que o volume necessário para completar a reação aqui foi de 10 ml. Vou passar já para litros. Então, se o titulante, o padrão, está na bureta, o titulado ou analito está no Erlenmeyer. Aqui entrou, então, o permanganato, roxinho, todo mundo sabe isso, né? Conforme vai reagindo, vai esmaecendo a cor, até que some a cor, porque o permanganato é consumido. O que eu tenho de informação? Né? Eu quero saber a concentração real, né? E o volume de amostra utilizado foi de 10 ml, 0,010 litros, tá? Não foi preciso indicador, porque o analito é colorido, e quando ele termina, o meio muda de cor espontaneamente, né? Então, vai pingando, a gente vai pingando, né, até observar a variação de cor. Mudou a cor, fecha a torneira e anoto o volume de viragem. Tá? Então, uma vez que eu entendi o problema, agora é fazer a reação. Quais são os passos? Fazer a reação, já está aqui, ó. Obter a relação estequiométrica e partir para a continha. Tá? Então, passo 1, já tenho, né, 2 de KMnO4, 5 de oxalato, 2 de KMnO4 mais 5 de oxalato de sódio, mais o ácido, vai gerar produtos. Vejam que não me importa muito, né? Isso daqui, nesse problema que eu estou resolvendo, porque a minha relação que me interessa é entre o analito e o titulante, tá? Não importa muito, né? Se tem que ter ácido no meio, e não importa muito quais são os produtos, tá? Agora aqui eu tenho que ver, ó. 2 reage com 5, né? Então, quem eu estou pingando, né? Quem é o titulante? É o oxalato. Né? Então, número de mols, passo 2, né? A relação estequiométrica. O número de mols de oxalato. Ai. Peraí, que deu aquela travada básica, né? Estava demorando. Vamos deixar destravar. Acho que foi. Cadê? Número de mols de oxalato necessário. E agora, gente, como é que eu vou saber a relação aqui? Né? Esse 5, né, tem que se relacionar com 2. Como é que eu faço isso? 5 é igual a 5 meios do número de mols de KMnO4 presente. Né? Então, olha só, 5 é igual a 2,5 vezes 2. Né? Então, olha só, se eu pego esse 2 e multiplico por 2,5, ele vira 5. Né? Então, o número de mols necessário é igual 2 vezes e meia o número de mols de KMnO4 presente. Tá vendo? 5, que é o que eu preciso, é 2,5 vezes 2, que é o que eu tenho. Chegaram a isso? Ó, 5 vai reagir com quanto? Né? A quantidade que eu preciso... Minto, desculpa. A quantidade que eu tenho que jogar, que é 5, né, é igual a 2 vezes e meia a quantidade presente, que é 2, né? Pensando que eu tenha
2 e 5, né? Mas, na verdade, eu não tenho isso. Por isso que eu escrevo de maneira genérica aqui, ó. O número de mols necessário é 2 vezes e meia o número de mols presente. 5 meios. Tá? Então, se quiser fazer um macete aí, ó, veja que eu tenho que pegar o coeficiente estequiométrico do oxalato e dividir por 2, né? Esse 2,5 aparece aqui. Tá? Mas, para não ficar preso a coisas que a gente tem que decorar, é só raciocinar. Ó, 5, que é o que eu preciso, é 2,5 vezes 2, que é o que eu tenho. Tá? 2,5 é 5 meios. Por isso que eu escrevi que o número de mols necessário é igual a 5 meios do número de mols presente. Tá? Então, assim, às vezes a gente não entende isso rápido, não pega isso rápido, mas por isso que está gravado. Vocês vejam várias vezes, vocês façam, né, a lista até entender bem isso, né? Ter traquejo para poder estabelecer essa relação estequiométrica. Quando é 1 para 1 é mole. O número de mols necessário é igual ao número de mols presente. Mas quando a gente tem uma estequiometria diferente de 1 para 1, tem que dar essa pensada. Foca sempre no número de mols necessário. Ó. O necessário é o titulante. Ó. Número de mols necessário, titulante, oxalato, N2C2O4, é igual a 2 vezes e meia o número de mols de KMNO4, que é o meu analito, que é o meu titulato. Tá? Então, se você esquecer isso daqui, ó, tá errado. Né? Não vai dar certo a tua conta, a tua consideração real está errada. Eles não reagem na proporção de 1 para 1, a proporção é 2 para 5. Né? Então, isso tem que ser mostrado, né, nesse momento aqui. Eu tenho que expressar isso nesse momento. Então, no número necessário de Na2C2O4 é MV do Na2O4. Os 5 meios eu não posso sumir com ele, né? Tá aqui. E o número de mols de KMNO4? M vezes V. Né? Mudar a cor para ficar melhor de ver. Quem é esse M do Na2C2O4? É a molaridade do padrão. Foi dada como sendo 1,0000 mol por litro. Que volume é esse? É o volume que foi necessário para a reação completa. O volume utilizado, o volume de viragem. Ele foi dado como 10 ml, passando para litro 0,010. Já tinha feito isso. Esses 5 meios não posso sumir com ele. Não posso, não vai dar errado, né? A proporção não é 1 para 1. Esse M é o que eu quero, molaridade real do KMNO4. Esse V é o volume de KMNO4, o volume de amostra utilizado. Tá? Agora a gente só tem que substituir. Tá? Então, ainda no item 2, vamos substituir. Molaridade vezes volume em litros do Na2C2O4 é igual a 2,5, né, que é a mesma coisa que 5 meios, da molaridade vezes o volume em litros do KMNO4, que é o meu analito. Né? Então, a molaridade foi dada como sendo 1. O volume de viragem, 10 ml. O 2,5 não posso sumir com ele. O M é o que eu quero. O volume da amostra, 10 ml. Notem que cancelou. Então, 1,0000 sobre 2,5 é igual a M. E eles vão fazer essa continha e achar esse M. Que M é esse? É a molaridade real do titulado ou analito, da solução aquosa de KMNO4. Aqui a gente tem, ó, 5 significativos e aqui a gente tem 2. A resposta vai ter que vir com 2, tá? Na verdade, esse 2 aqui, eu minto, eu errei agora no que eu disse. Esse 2 é a divisão do 5 sobre 2. Na verdade, né, eu não preciso levar em consideração o número de significativos aqui, porque não é um dado experimental, né? Entendam isso. Né? Um dado, né, uma informação que eu tenha, ela tem uma quantidade de algarismos significativos. Esse 2,5 não é isso. Esse 2,5 é a relação estequiométrica 5 sobre 2. Então, a minha resposta aqui vai vir com os significativos do meu dado, né? Da solução
da consideração da minha solução padrão. Então, a minha resposta vai vir com 5 também, né? 5 significativos, tá? Então, veja essa distinção. Essa questão dos significativos tem a ver com um dado experimental que eu tenho, tá? Não um número, uma proporção estequiométrica. E era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eram esses exemplos que eu tinha para resolver. Então, fizemos exemplos de mistura sem reação. Fizemos exemplo de mistura com reação. Fizemos, professora? Sim, quando a gente fez os exercícios, né, os exemplos de titulação. Porque titulação é mistura com reação, tá? E eu espero que tenha ajudado aí, né? Acredito que sim, né? Vocês vendo isso com calma, fazendo no papel, né? Quando pegarem a prova vão ver, né? Que tem coisa muito parecida com isso. Qual o meu objetivo, né? Ensinar, fazer vocês aprenderem. Então, se está fácil ou difícil, não importa. O importante é que vocês aprendam, né? Façam uma prova entendendo, tirem uma nota real, né? E não uma balela, uma mentira, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, agora é a hora ou depois, e como não poderia faltar, né? Que Deus nos abençoe. Bons estudos, né? Contem comigo, né? E que a nota seja boa, não por cola ou porque, sei lá, mas por ter entendido. Tá bom, gente? Certo? Tudo bem, professora? Certo. Amei esse nome, Miguel Trigo. Maneirão. Valeu, gente. Certo. Beijão, tá? Então é Tá isso, bom, né? Eu quero professora. Fica ver com nessa Deus. prova. Ah, Não, só dei tchau mesmo. tá. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Tchau, Deus. fica com Deus. Tchau, Valeu. professora. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Beijo e abraço.